Aula 2, ângulos. Vamos agora iniciar uma série de estudos sobre ângulos. Segue comigo, vamos continuar aqui e hoje vamos falar sobre algumas definiçõezinhas aqui, ó. Primeira coisa, pessoal que está acompanhando, quiser pegar o material, eu estou na parte 2, né? No caso, aula 2, falando sobre ângulos, lá no comecinho da página 4, beleza? Pessoal, qual é a definição de ângulos? No material aí, vocês podem dar uma observada, a gente colocou assim, ó, é figura formada por duas semirretas de mesma origem. Observem comigo essa figura aqui, ó. Nós temos um ponto, ou seja, iniciando uma reta. E essa reta, ó, infinito. Então aqui é a definição de semirreta que a gente já falou lá nos elementos primitivos. Temos uma outra reta S e uma reta R e a abertura, né? No caso, a saída desse ponto forma esse espaço aqui que a gente vai chamar de ângulo. Então, pessoal, ângulo é a figura formada por duas semirretas saindo da mesma origem. Bacana? E agora a gente vai ver as consequências disso. Porque quais classificações que eu posso dar para esse ângulo quando ele sai da mesma origem? E aí a gente tem os ângulos consecutivos. E eu quero já que você acenda um alerta, principalmente aqui quando a gente estiver falando de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O pessoal confunde muito o que é um ângulo adjacente de um ângulo consecutivo. E para isso, para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu vou pegar um ponto aleatório aqui na minha reta R, um ponto aleatório na minha reta S e um ponto aleatório aqui na minha reta T. E eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Existe uma nomenclatura muito particular quando a gente está falando sobre ângulos para determinar um determinado ponto aqui da reta. Por exemplo, como é que eu faço para escrever em matemática esse espaçozinho aqui? Eu chamo isso aqui de ângulo AOC e boto aqui, AOB, acertando aqui, né? AOB. Então, sempre quando eu for referenciar um determinado segmento de ângulo, eu vou chamar aqui no caso, ó, AOB. Então, eu estou falando desse ângulozinho. Da mesma forma, se eu quiser falar desse ângulo aqui, que eu vou colocar de vermelho, agora, esse ângulozinho aqui, ó, eu vou chamar ele de ângulo BOC. BOC. E aí vem a jogada. O que é um ângulo consecutivo, pessoal? Se vocês lerem o material, está escrito assim, ó, são ângulos que possuem um lado em comum. Então, que lado comum? Eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, para vocês com total tranquilidade, que o AOC, então eu estou falando daqui, ó, ele é consecutivo, por exemplo, do AOB. Por que ele é consecutivo, pessoal? Pela definição, ele fala que tem que ter um lado em comum, certo? Então, concorda comigo aqui, eu tenho AOC e tenho AOB. Qual é o lado em comum? Eles têm o A em comum. Então, como ele tem um A em comum, eu posso chamar esses ângulos de consecutivos. Ele necessariamente precisa ter um lado em comum. Eu posso dizer também aqui, ó, que o AOB também ele é consecutivo do BOC. Qual é o lado em comum, pessoal? O lado B. E aqui tem uma característica também. Porque esses dois ângulos, além de ser consecutivos, eles são também aqui, nesse caso, adjacentes. E aí a gente já vai entrar no conceito de adjacente. Se você olhar aí, eles estão falando que não possui pontos internos em comum.
O que ele está querendo dizer com isso? Então aqui eu tenho dois ângulos, olha. Eu tenho esse ângulozinho aqui. E eu tenho esse outro ângulozinho aqui. Pela definição, de novo, ele fala que são adjacentes quando não possui pontos internos em comum. Então, necessariamente, eu não posso ter um ângulo dentro do outro, conforme aconteceu aqui. Ó. Por exemplo, ó, o AOC, ele é consecutivo do A ao B, ou seja, ele está dentro do ângulo, tá vendo? Do total. Eu tenho um ângulo maior aqui, ó. Concorda comigo que eu tenho um ângulo grandão aqui, que é esse ângulo aqui, ó. Então, ou seja, o ângulo A ao B, ele está dentro desse ângulo grandão aqui, do A ao C. Quando ele faz parte do ângulo maior, esse ângulo menor, ele é consecutivo. Isso não pode acontecer no adjacente. Necessariamente, a palavra adjacente ao lado, né? É um ao lado do outro, para você ficar mais fácil. Mas eu precisava falar do consecutivo para ficar mais tranquilo para você. Beleza? Ângulos opostos pelo vértice. Vamos usar demais os ângulos opostos pelo vértice. Então, muita atenção nessa parte aqui, ó. Também chamado de OPV. OPV, oposto pelo vértice. Pessoal, a característica dos ângulos opostos pelos vértices é que eles são congruentes. Os ângulos opostos pelo vértice acontecem normalmente aqui, conforme a definição está aqui, quando duas retas concorrentes se cruzam num ponto. Então, quais são os ângulos opostos pelo vértice aqui? Eu tenho esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, e vou ter esse ângulo aqui, que necessariamente por eles estarem opostos um ao outro, ele também vai ser alfa. Da mesma forma que se eu pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele também vai ser igual a esse ângulozinho aqui, que também será beta. Então, pessoal, qual é a definição? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ocorre quando há um cruzamento de duas retas concorrentes em cima do ponto. Beleza? Pessoal, agora a gente acabou de falar de ângulo consecutivo. Espero que vocês tenham entendido o que é um ângulo consecutivo. Essa questão de estar um dentro do outro. Falamos do ângulo adjacente, um ao lado do outro. Falamos agora do oposto pelo vértice. Próxima aula a gente vai aprender a fazer a diferença entre grau e radiano, muito usado esse conceito, e depois sobre a classificação de ângulo. Continua comigo aí.